chama a atenção que se o universo teve um começo, o que veio antes daquele começo? O que tinha antes? É uma pergunta muito intrigante. A resposta é mais intrigante ainda, mas a pergunta já é intrigante. Só para quem não tá ligado, né? O Big Bang aí é a ideia, digamos assim, mais vigente, a ideia mais aceita sobre a origem do universo, porque se você levar em consideração tudo que acontece no universo e meio que rebobinar, como se tivesse fita, né? Antigamente tinha fita cassete, né? Que a gente rebobinava. Então, se você rebobinar o filme ali, tudo, o universo inteiro, você consegue voltar a 13,8 bilhões de anos, quando tudo estava preso, tudo estava junto, unido num único ponto que a gente chama de singularidade, e que foi a partir dali que começou o universo a se expandir. Bem basicamente é isso que diz o Big Bang. Pois bem, o que veio antes do Big Bang? O que veio antes do início do universo, então? Isso é uma grande pergunta que mexe com a cabeça de todo mundo e já mexeu muito com a cabeça do Stephen Hawking. Tanto que o Stephen Hawking e um outro cara, o Hartle, eles criaram uma ideia, eles criaram uma tese, eles criaram uma hipótese para o que aconteceu antes do Big Bang. E foi essa, mais ou menos, a resposta que ele deu. Não é nada fácil, não é nada simples. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição também uma aula que o Stephen Hawking deu sobre isso, que ele responde, um vídeo que explica tudo direitinho, tá? É um negócio meio complicado de entender. Vamos dizer assim, falar é fácil, mas se você entrar na matemática da coisa ali, é extremamente complexo de se resolver as coisas, de se entender isso que o Stephen Hawking responde. Então, o que acontece? O que aconteceu antes do Big Bang, antes do universo começar ali a se expandir, o que aconteceu antes? Para isso, existe uma resposta que é o chamado estado de Hartle-Hawking, ou a chamada No Boundary Proposal, que é basicamente a mesma coisa, né? O nome que eles deram, né? O Hartle e o Hawking, que bolaram essa proposta aí, e a proposta no boundary, né? Ou seja, sem condições de contorno. O universo, para você resolver tudo no universo, você precisa ter ali as condições de contorno, né? Então, o universo começa de um jeito, ele vai seguir para outro, tá tudo ali bonitinho, tudo definido naquelas condições de contorno. E o non-boundary proposal é um universo sem essas condições de contorno, sem essa fronteira aí delimitando o universo. E é a proposta também conhecida como estado de Hartle-Hawking. Basicamente, até o que o Stephen Hawking fala, né, é que quando você pega a teoria geral da relatividade, na teoria geral da relatividade, o espaço e o tempo não são coisas independentes. Eles formam um contínuo, que a gente até o pessoal fala, é o tecido, né? É o tecido do espaço-tempo. O espaço-tempo é uma coisa só. Você não tem o espaço sem ter o tempo. Essas coisas são juntas. Então, isso é a base de tudo ali da teoria da relatividade, a partir daí que se deduz praticamente tudo que a gente conhece. No caso da proposta aí no estado de Hartle-Hawking, o universo volta a um ponto em que você não tem esse contínuo do espaço-tempo. Você tem o espaço sem ter o tempo. É uma coisa que quebra assim a cabeça, buga a cabeça da gente mesmo, entendeu? A mente da gente explode quando a gente tem o espaço, mas a gente não tem o tempo. E com isso em mente, pelo fato de você ter o espaço, mas não ter o tempo, o sentido de começo, ele desaparece. Porque só faz sentido você falar que uma coisa tem começo se você coloca ela no tempo, né? Então, quando o Brasil teve seu início em 1500, quando descobriu. Então você colocou um ponto inicial no tempo. Na ideia aí, no estado de Hartle-Hawking, você não tem o tempo. Se você não tem o tempo, você não tem um começo. Então, falar de começo do universo, de acordo com essa proposta deles, é algo que não faz sentido nenhum. Então, de acordo com a proposta do Hartle e do Hawking, o universo ele não tem uma origem como nós entendemos ser a origem das coisas, tá? O universo, na verdade, era uma singularidade, tanto no espaço como no tempo, antes do Big Bang. Assim, né, esse estado de Hartle-Hawking do universo não tem início mesmo, mas é diferente, isso aí é uma coisa importante, do
que propunha o Fred Hoyle. O Fred Hoyle é um outro cara também que trabalhou com essas ideias aí de começo do universo e tudo mais, que ele trabalhava com o universo do steady state, que a gente chama, né? Então, são diferentes, são coisas diferentes, tá? Numa você tem uma singularidade e no outro você tem um steady state que a gente fala, tá? Então, o que acontece é que no caso do Hartle e do Hawking, simplesmente você não tem as condições de contorno inicial no tempo nem no espaço para o universo. E isso que é muito louco da gente imaginar. Ele fala, né, então ele dá lá na entrevista, ele fala, né, que a condição de contorno ali do universo é você não ter essa condição de contorno. Ele fala que em termos, né, do... Aí ele entra em toda a questão lá do que eu falei para vocês, né? A parte matemática é complicada, tá? No espaço-tempo euclidiano, né? Você tem uma superfície fechada, como se fosse a superfície da Terra. A superfície da Terra, você não tem um início e um fim. Você pode começar de qualquer lugar. Então, isso aqui é o que acontece com o universo antes do Big Bang, de acordo com o Stephen Hawking e de acordo com essa No Boundary Proposal.